Vamos de novo. Novamente. Novamente, bom dia. Bom dia, Cristian. Cara, obrigado mais uma vez. A gente gravou uma vez, o áudio ficou muito ruim, acabou a bateria do microfone e foi uma conversa muito legal. E obrigado de novo por ceder teu tempo para a gente poder conversar de novo. E eu não quero deixar de te falar o que eu te falei da outra vez, que é que quando eu comecei lá atrás, do quanto tu me ajudou no início, que eu tava quase desistindo, e aí tu foi o cara que me puxou para nós fazer umas ações de rua, e as coisas começaram a acontecer e foi muito bom. Então hoje boa parte do cara que eu sou, de se eu tô ainda na profissão, tu tem uma gigante participação nesse momento. E eu vou te fazer de novo a mesma pergunta que eu te fiz da outra vez. Como é que tu veio parar na corretagem? Bom, para começar, Cristian, eu trabalhei 30 anos no comércio, uma boa parte no administrativo, né? Isso aí foi um maçante, né, no caso, porque na realidade eu era comercial e não sabia. Mas, e com o tempo, depois dos 30 anos, eu fui corretor de seguros também, fiz o curso de corretor de seguros, fiz uma carteira, e no nesse conhecimento, conhecendo pessoas, a gente descobriu que poderia ser também corretor de imóveis. Aí eu identifiquei esse ponto melhor, com velocidade, que é o que eu queria fazer, corretor de imóveis. A gente fez o primeiro curso no Senac, que levou ali quase 2 anos, 1 ano e 8 meses. Fiz, inclusive, o trabalho de conclusão, como se fosse de faculdade, e me formei e hoje estou trabalhando já há 10 anos praticamente na corretagem de imóveis. Mas, Será? claro, claro. Bom, se bem que eu também comprei a minha casa antes de ser corretor de imóveis. Eu Não, mesmo não, não, fiz. mas foi mais, né? Foi mais, é mais, a gente tá em 2025. Então tô perdido aí nas datas. É que no mínimo 15. Será? É, no mínimo 15. Cara, mas assim, tu diferente do meu início, né? Eu iniciei lá no médio, no alto padrão, tu já iniciou direto no Minha Casa Minha Vida, que ainda era um, um, um jovem, um programa, nem jovem, né? Era precoce programa, né? Porque foi bem no início, o Minha Casa Minha Vida começou aí final de 2008, né? Então foi um bebê ainda era o programa. O que tu tirou de lição lá de trás, lá desse início, que tu consegue aplicar hoje? Bom, pegando assim todos os pontos que a gente começa com o corretor raiz. O que é o corretor raiz? É aquele que vai fazer aquela panfletagem, é o boca a boca, é a panfletagem na caixinha, é a abordagem do cliente, é algumas vitrines que a gente teve que fazer. Aprender com muita gente e espelhar uma maneira de fazer, como atender esse cliente, as necessidades, resolver as necessidades do cliente. Então, a gente errou muito, a gente aprendeu muito e a gente conseguiu fazer hoje aquilo que a gente deveria ter feito bem no início lá. Hoje a MRV tem um programa Acelera, que já facilita todo o processo do dia a dia do corretor, e aplicando aquilo ali, no mínimo, tu consegue fazer vendas. Tá? Um programa Acelera, que é um treinamento que é feito do início, quando tu entra dentro da MRV. Tá. Mas assim, falando mais dos dias atuais. Por mais que o corretor raiz, todo mundo tem as suas crenças, né? O mundo mudou. Lá era um, hoje é outro. Hoje a gente está no mundo da era digital, né? E logicamente tu consegue ter uma abordagem em quantidade, não de qualidade, mas é claro que também pode ser qualidade, de um número maior de pessoas abordando no digital, né? Fazendo a tua mídia ali digital. Mas eu também sigo com a mesma crença de que nada vai substituir o olho no olho, né? De tu estar ali fazendo a tua açãozinha de rua, encontrar a pessoa e começar a conversar e entender e fazer a venda. É lógico que tu tem um número muito menor, né? Mas
ainda dá certo. Então hoje a gente tem várias coisas na mídia, né, que não dá certo, que o corretor está sendo enganado. Não. Na verdade, é um trabalho, é mais trabalhoso só. Que dá certo, dá. Haja visto, a vista, tu é uma prova de que dá certo. Né? Lógico que é um número menor, mas dá certo, então não dá para dizer que está sendo enganado. Mas que dá certo. O que hoje tu faz de diferente que tu fazia lá atrás? Bom, antes eu era o boca a boca, era o panfletagem, aprendizagem do dia a dia, tá? E hoje a gente entra na era digital, tá? Além dos treinamentos que a gente faz, a gente procura estar sempre lendo, procurando informações, se atualizando todo dia, tá? Mas a era digital tá aí, é o Instagram, é o SMS que falava antes, já mudou. Hoje é Facebook, é Instagram, outros empreendimentos ali que tem, que tu WhatsApp? consegue, WhatsApp, que tu consegue trazer o cliente. O cliente hoje não tem tempo. Ele não quer que tu ligue mais, ele quer que tu seja o mais sucinto possível nas conversas e no próprio WhatsApp, não muito longo, sucinto naquilo que ele precisa e que tu chame a atenção e que tu conquiste ele para o empreendimento. Tá. Tu, corretor raiz, não é um demérito do que eu vou te perguntar agora, da tua resposta. Tu já trabalha com o WhatsApp Business? Já trabalho com WhatsApp Business, já consigo disparar ali, eu disparo 40, 80, 60, às vezes 500 clientes por dia. Às vezes a gente meio que enlouquece porque é muito retorno, então tu vai ter que correr muito mais, tem que estar muito organizado. Então, quando trabalha com essa ferramenta que é mais rápida e tu estando organizado, tu consegue ter resultado. Tá? O resultado em números, resultado em não querer, resultado em quero, em buscar aquela informação e ser rápido. Então tem que estar organizado no teu celular, no teu computador, na tua agenda, para que a coisa funcione e dê esse resultado. Já tá na hora, então, de informatizar, de botar um bot no teu WhatsApp, hein? Vou ter que fazer isso, vou ter que fazer isso, vou ter que melhorar a minha... Tem uma ferramenta, desculpa, tem uma ferramenta, tem uma não, né? Tem várias, mas uma que eu gosto, que é o make.com, que tu consegue linkar, ali os teus, fazer o link entre os teus aplicativos, do teu Instagram para o WhatsApp, do teu Facebook para o WhatsApp, o que tu quer que esse bot converse com o teu cliente. Enfim, é uma ferramenta. É o IA. É uma IA mais avançada, né? Exatamente. É uma IA mais avançada. Mas assim, eu até adiantei um pouco aqui do negócio que eu ia te perguntar. Como é que foi o teu início aqui na MRV? O início foi duro. Apesar de como a gente tem ali todo o processo de já ter passado por outras empresas ali, né? Chegar na MRV não tinha um treinamento específico ainda na época, a gente estava recém começando. Tinha o TBV, Treinamento Básico de Vendas. Então a gente tinha que começar meio que garimpando as coisas e acompanhando alguns corretores junto com o gerente para poder fazer o fechamento e dar o resultado. E hoje o que tu tem assim na tua cabeça? Tu é praticamente um computador, tu tem todo o conhecimento da empresa, tu tem o conhecimento ali dos produtos da MRV, da forma como ela negocia e do teu próprio concorrente, tem que saber sobre o teu concorrente também, né? E entender o que o cliente precisa. Se ele precisa exatamente de um dormitório, 2 dormitórios, se é perto de serviço ou não, tu tá ali para resolver essa questão e solucionar esse problema para o cliente. É isso aí, buscar a solução para o cliente. Sabe que agora há pouco estava conversando com duas pessoas de uma imobiliária que eles têm um foco diferente, né? Eles trabalham o proprietário do imóvel em vez de trabalhar o comprador do imóvel. É uma forma diferente, né? E aqui a gente tem que buscar também uma forma de achar um nicho que ainda as pessoas não enxergaram. Para a gente buscar fazer algo diferente, de fazer o a mais. Mas olha só, a gente já viveu algumas fases ruins e algumas fases boas. A gente vem de uma fase muito boa, muito boa. A gente
viveu uma fase ruim por conta de uma burocracia, não porque o mercado está ruim, mas por conta de uma burocracia. E eu acredito que a gente vai viver o melhor momento do mercado no Minha Casa Minha Vida dos últimos 5 anos, talvez. Porque a gente tem um incentivo do governo federal, tem um incentivo do governo estadual, tem a mudança das taxas de juros das faixas 2, 3, e a gente tem o acréscimo da faixa 4 do Minha Casa Minha Vida. Então acho que a gente vai viver uma fase gigantesca. Além disso, os lançamentos que a gente vai ter né, aqui na MRV e mais o estoque que a gente tem. O que tu projeta e o que tu enxerga até o final do ano? Bom, vamos lá, eu sempre digo assim, passamos várias crises, pandemia, outras situações de enchentes aqui no sul, né? Mas a oportunidade estava ali, continuava ali. Então, muita gente aproveitou, surfou ainda, por mais situações adversas que tivesse naquele momento, que era a pandemia ou a enchente que teve no sul, muita gente, a oportunidade estava ali, era só trabalhar aquela oportunidade. Foi difícil, passou por um série de processos de burocracia governamental, mas hoje é estadual, tá? Nós tivemos até um tempo atrás ali o subsídio federal para Porto Alegre era 20, Brasil, né? Era 26 mil, a maioria, né? 26 Tu mil. lembra quando a gente começou quanto que era o subsídio? 26 mil. Não, quando a gente começou. Acho que era menos até. 11.600 reais. Hoje pode chegar até 55 mil. Hoje tu tem ali, em função da calamidade... Acho que era 9.600. Hoje, em função da calamidade, tu tem hoje mais 20 mil do estadual. Quer dizer, tu tem praticamente 75 mil de subsídios hoje para o primeiro imóvel. Então, importante assim, também tem a mudança das faixas agora, faixa 1, faixa 2, faixa 3, faixa 4. Nós temos um programa ali do federal que aumentou ele para 135 milhões ali, e vai aumentar mais 35, que é do pré-sal. Isso aí vai te dar um faturamento, assim, uma projeção maior, para que tu tenha mais venda e as pessoas consigam comprar o seu primeiro imóvel, né? E lembrando assim, a MRV está projetando no segundo semestre agora, acho que vai ser o melhor momento nosso. Esse momento estamos aprendendo como é que vamos utilizar esses recursos na mudança que está entrando em maio agora. E a MRV está lançando mais 10 mil imóveis. Pô, a oportunidade é agora, segundo semestre. Vai ter muito cliente procurando que não tinha condições de comprar e hoje ele já consegue comprar, ele mudou de faixa. Aproveitando esse gancho, eu acho que... Acho não. Tu foi o cara que melhor entendeu a linha Class da MRV. Foi o cara que mais vendeu. Disparado. Não tem ninguém que vendeu mais que tu, a linha Class aqui no Sul. Não tem. Ou tem? Não tem? Não, né? Tô tirando perto. Não, acho que não tem. Não, num passado já distante, tinha a Zilvia, que vendia bem a linha Class também, né? Mas a Zilvia já não atua há, sei lá, 2 anos, 3 anos. Não, meio mais. Mais, né? Mais tempo, né? O que tu enxerga, assim, qual que é o teu... Por que tu acha que tu consegue achar esse cliente... Não sei se achar a palavra certa, mas prospectar esse cliente de uma forma assertiva e conseguir vender para o cliente de linha Class, que é um cliente diferente, que é um cliente que a gente está falando acima de 350 mil, né, que já não é qualquer cliente, é um cliente que já tem um nível de exigência maior, que já é um produto diferente, já é um bate-papo diferente, já é uma conversa diferente para esse cliente, né? O que tu acha que é o teu diferencial para captar e conversar com esse cliente? Bom, o que eu fiz quando a mudança de chave na época, tá? Eu fui muito Minha Casa Minha Vida, eu queria mudar a chave, a gente mudou essa chave. E eu fui entender o que era a linha Class. Eu fui conversar com o mestre de obra, fui conversar com o engenheiro, eu fui conhecer a obra, eu acompanhei essa obra, que era o Bahamas lá na época, no Antônio de Carvalho, e entendi como é que era o processo e como é que era feito toda uma linha assim do detalhe, desde a construção, do estaqueamento,
o modo do concreto autoadensável, como é que era feito todo o processo. E qual era o diferencial? Corretor raiz. Corretor raiz. Então, Lendo o memorial descritivo. Lendo o memorial descritivo, conhecendo e perguntando também algumas informações que não estavam no memorial descritivo. Então, a gente, além, buscar essas informações. Quanto à captação de clientes, tá? À medida que tu consegue entender o processo e consegue trazer vantagens e benefícios para o cliente no dia a dia, ele não vem comprar só imóvel, ele vem resolver a necessidade dele. E qual é a vantagem que ele tem, qual é o benefício que ele vai ter. Por exemplo, se ele compra um apartamento hoje no último andar, qual é a vantagem que ele vai ter, ou o benefício que ele vai ter no último andar? Vai ter um ar mais puro, vai ter um menos barulho, ele vai ter uma visão melhor. Então tem uma série de coisas que a gente tem que entender no dia a dia, no processo. Esse é o corretor raiz, mas entender o processo, entender o que tu está vendendo e conhecer o cliente. Entender se ele é auditivo, se ele é visual ou se ele é sinestésico. Isso é importante. Isso no telefone tu consegue entender isso. E presencialmente, ele entrando, tu vai entender se ele é visual, sinestésico ou auditivo. É uma aula. Cara, enfim, acho que é sempre bom te ouvir falando essas coisas, porque às vezes eu vejo pessoas tão superficiais assim na venda que acabam não entendendo isso, de tu ter que conversar com o cliente sobre essas coisas. Mas enfim, é outra história. Tu é um cara também que eu sei que trabalha muito bem o teu cliente por muito tempo. Inclusive, da outra vez que a gente conversou e gravou, tu contou uma história que, cara, infelizmente não pegou essa história, que foi o cliente chamado, eu não vou dizer o sobrenome, vou dizer só o primeiro nome, que foi o cliente chamado Rodrigo. Acho que seria muito legal tu contar essa história, que tu atendeu o Rodrigo e tu demorou 3 anos, mais ou menos, para converter essa venda. E eu quero usar esse gancho para poder entrar na próxima pergunta. Conta a história desse cara. O Rodrigo tinha vendido um apartamento para ele lá no Maitá. Era uma época de falta de ônibus, era greve dos ônibus, tá? Então, naquela época, quase assaltado fui na ida para lá e para cá, né, dentro dos ônibus. E a gente foi lá. Fiquei lá praticamente o dia inteiro, porque eu tinha 3 clientes para atender lá, acabei atendendo ele à tarde e acabei ficando de manhã até às 5 horas da tarde sem almoçar. Então esse é o corretor raiz mesmo. A gente te sacrifica um pouquinho para poder ter o resultado. E a gente não apresentou o produto para ele e marcamos uma visita novamente para ele. Naquele momento, no outro sábado, foi num sábado, no outro sábado eu não consegui atender. Aí o meu gerente, o Christian, esteve lá para fazer a cobertura, porque eu tinha um outro atendimento, um fechamento em outro lugar. Então, fiz o fechamento em outro lugar e o Christian foi para fazer esse fechamento lá novamente no Maitá. Não deu. Não deu? Qual era o problema? Não deu. Qual era o problema? Aí tu me diz qual era o problema. Foi na próxima que ele... Na próxima, tá? E aí é o seguinte, ele não conseguiu fechar. Chegou a emitir o contrato, mas não conseguiu fechar. Não, ele assinou. Ele assinou. Mas ele assinou no plantão. Isso. Trouxemos ele novamente pro plantão. Isso. Eu não consegui atender ele, porque eu tinha outro fechamento. E ele veio para fechar, assinou o contrato e não deu. Não deu. De novo. Porque a namorada, hoje esposa dele, não queria. E não adianta, é a mulher que manda, né? A mulher que manda. A mulher que manda. E ela não queria e aí não... E isso é importante. Quem é que manda na conversa? Quem é que manda, quem é que paga e quem é que manda. Tem que estar apto a isso nessa parte. Boa parte é a mulher. Não fechou, passou-se um tempo. Nesse tempo nós lançamos o Bahamas. Eu chamei ele novamente para o Bahamas, trouxe ele e novamente... Acho que rodou o contrato, mas ele não assinou. Rodar, mas ele não assinou. Não assinou. Não consegui fazer esse fechamento com ele também novamente. Isso nós já estamos no ano 3. No ano 2, 2,5. Passou-se um tempo, chamei ele de novo, porque na conversa que o Chris teve lá, desde lá do Maitá ao Bahamas, o problema quem era? A esposa, a namorada. E a gente detectou isso, levou uns 3 anos ali, porque não estava bem claro isso. Chamei eles novamente, eles vieram, foquei mais no processo onde estava o problema, que era ela que estava segurando ali no dia a dia, e
Naquele momento ele me disse o seguinte: se tu conseguir uma unidade térrea com pátio, eu fecho. E nós não tínhamos, tinha vendido todos. Mas, nesse meio tempo, cheguei para o Christian, conseguimos uma unidade térrea, e naquele momento parece que caiu alguma venda lá e apareceu a unidade com térrea. 3 anos e 6 meses, coisa assim. E liguei para ele. Ligando para ele, ele disse: não, vou falar com a minha namorada, minha esposa novamente. Eu disse: não, já estou emitindo o contrato para ti. Neste momento, se tu esperar mais um minuto, o outro vai vender. E fechamos a venda. Conseguimos fechar a venda. É isso aí. Uma semana depois, essa esposa dele foi trabalhar numa empresa, uma imobiliária, médio, alto padrão. Se eu esperasse um minuto, um dia ou uma semana, eu tinha perdido a venda novamente. Não ia ter vendido. Então, por que eu queria que tu contasse essa história? Para entrar no gancho do seguinte: hoje eu vejo que tu. Hoje eu vejo, não. Eu sei que tu é um cara que trabalha muito bem o teu cliente, a tua carteira, né? A tua carteira de cliente. Conta um pouquinho de como que tu trabalha, como que tu mantém esse teu cliente sempre ativo. Esse cliente aí, como o Rodrigo, como outros, tá? Teve alguns aí que levei 2 anos, 3 anos, um foi para panfletagem, a gente conseguiu vender na linha Class também. É manter ele toda semana, de 10 dias, mandar um recadinho para ele via WhatsApp, né? De vez em quando ligar, lembrar do aniversário dele, isso é importante, tá? Manter ele na tua carteira viva, tu não deixar ele fugir da tua carteira, porque ele está no mercado. Se outro corretor um pouquinho mais esperto, ou outra empresa ou imobiliária mais esperta, mais ativa, tu vai perder esse cliente. Então o importante é tu manter ele ativo, lembrando que tu tem o teu imóvel, que tu está com ele, sempre tu está tentando resolver o problema dele. Em muitas situações aconteceu que a gente conseguiu fazer isso. Manter, não desistam, ele está ali, está no mercado, mas tu vai resolver o problema dele. Tu está buscando essa informação. Tem que vender o teu serviço, né? Vender o benefício do teu serviço. Da mesma forma que tu vende para o cliente por que a unidade do último andar é a melhor, tu como corretora tem que vender o teu serviço. Mas eu queria que tu deixasse uma mensagem final de corretor raiz, porque eu ainda, assim, eu cultuo muito essa prática de um atendimento bem feito, de uma prospecção bem feita, de uma conversa bem feita, de entender os sinais. Por mais que eu sempre gostei de ser agressivo nos meus fechamentos, mas eu, mesmo sendo agressivo, eu fazia muito o serviço de escutar para entender a necessidade, para daí poder ser agressivo. E hoje tem muita gente que quer ser agressiva sem saber, sem escutar a necessidade do cliente primeiro. Então, deixa uma dica aí. O que eu vejo assim, o que é importante, tá? No dia a dia, tá? Quando tu vai atender um cliente ou via telefone ou via presencial, ouvir mais, entender as necessidades do cliente. Fale menos, ouça mais e trabalhe em cima disso, tá? Tu tem as informações todas, tu tem o teu empreendimento, conhece o teu concorrente, tá? Que é importante. Conhecer a tua empresa, conhecer o teu concorrente, tá? Tem todas as informações, ouça mais, fale menos e dê um resultado. O cliente quer o que tu dê o teu resultado e faça acontecer para ele no dia a dia. Tu vai ter o teu resultado. Não espere só ganhar dinheiro. Espere resolver os problemas do cliente, que a consequência vai ser o dinheiro. Obrigado.